Bom dia novamente a todos, né? Antes que a gente dê início à nossa exposição, vamos fazer uma prece, como de costume, né? Eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que estão sempre presentes, os mentores dessa casa, que nós possamos juntos buscar os objetivos dessa atividade, que é o ensinamento cristão, que são os fundamentos dessa doutrina maravilhosa que um dia abraçamos, que nós possamos estar sempre merecedores desse aprendizado, buscando essa essência, perseverando nesse caminho acima de tudo, contando sempre com o apoio do plano maior, Deus, Jesus, que está sempre ao nosso lado, que nós possamos caminhar por essa estrada buscando essa perfeição que se encontra tão longe de nós, mas que nós não desistamos, que nós possamos ter sempre fé que nós conseguiremos, e assim seja. Bom, dando continuidade, né, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos ver no livro 2º, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, é o objetivo da encarnação. É das questões de 132 até 135A. Então, na 132, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, eles respondem. São dois. O primeiro e mais importante, chegar à perfeição. Então, nós estamos aqui numa jornada, né, de encarnações sucessivas, buscando essa perfeição relativa, evidentemente, né? Porque absoluta é só de Deus. Então é uma luta constante, né, de cada espírito para chegar a essa perfeição, né? Logicamente que para uns será mais fácil, para outros será mais difícil, dependendo da compreensão que temos dessa jornada, dessa necessidade, né, para que nós cheguemos lá, né? Como eu falei, está bastante distante de nós, né? Nós nos encontramos ainda no mundo de provas e expiações e ainda vamos passar por vários graus, né? Passamos agora passando por uma transição para um mundo em regeneração, e essa transição já iniciou, mas ela é demorada, né? E então a gente precisa ter paciência e perseverando e fazendo a nossa parte, né? A nossa reforma interior, para que a gente tenha esse merecimento, né? Logicamente que ainda vai custar muito para a maioria de nós, né? Mas é o caminho, né? Não tem outro jeito, né? Então, você vê, desses caminhos, há 3 caminhos para chegar lá, né? Primeiro é pela expiação, né? O que é a expiação? É a imposição para que seja reparado o mal feito, né? A expiação atinge grande parte de nós, né? Pelos males que nós possamos ter feito no passado, hoje estamos aqui expiando de alguma maneira, né? Reparando esse mal, né? É que não basta só se arrepender-se, a gente tem que voltar aqui para reparar, né, aquele mal feito. Então vai depender das circunstâncias, né? E dependendo do que a gente está fazendo nessa presente encarnação, terá as suas atenuantes ou os seus agravantes, né? O segundo caminho é por meio de prova, né? Então pode ser buscada pelo Espírito para impulsionar seu progresso espiritual, né? Então veja, muitas vezes a gente tem esse merecimento de escolher uma prova, a gente poderá escolher algum caminho, né, pedir alguma prova nesse sentido, para que nós possamos acelerar isso, impulsionar a nossa evolução, né? Só fazendo um parênteses aqui, eu quero cumprimentar aqui os internautas da comunidade Vida Nova, né? E também do Aurélio Rubens pelo Facebook, né? Meu bom dia. Mas continuando. Então essa prova a gente muitas vezes
pode pedir, né? Desde que a gente tenha essa consciência lá no plano maior, né? Porque muitas vezes o espírito desencarna uma condição tão precária, né, que ele não tem esse merecimento ou essa condição de fazer escolhas, né? Então acaba voltando até para uma encarnação compulsória, né? Mas depois, logicamente, com o tempo, ele vai adquirindo isso, né? E o terceiro caminho seria a missão, né? Logicamente que a missão, em geral, ela é dada ao pedido por espíritos superiores, né? Então, os espíritos superiores normalmente são convocados, né, a vir aqui para uma missão, espíritos missionários, né? E a gente tem exemplo aí de vários que vêm aqui nos ajudar, impulsionar o nosso progresso, né? Nos ensinar coisas novas, novas invenções, né? Agora, eu coloquei lá paternidade e maternidade porque nós, que ainda não somos espíritos superiores, também temos uma missão, que é a missão dos filhos, né? Os filhos são colocados sob nossa tutela e a gente tem essa missão da educação, que é bastante difícil. Então, é realmente uma prova, né? Como assim, como a gente também tivemos nossos pais, né, que nos educaram, nos colocaram no caminho que estamos hoje, cabe a gente agora, perante os nossos filhos também, buscar essa missão. Na verdade, é uma missão, né? Porque não é fácil para ninguém. A educação é uma coisa bastante difícil, né? Não existe uma receita pronta, né? Educar é desse jeito, não existe. Então a gente às vezes aprende na marra, né? Aprende como eu falo o outro, a gente aprende o trabalho trabalhando, né? Bom, aí tem outro fim. Eu falei que teria dois fins, né? Estou voltando aqui, ó. São dois, né? Tem o outro fim. O outro fim, qual é o outro fim? Colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Essa é uma coisa importante, que poucas pessoas têm essa percepção, né? Então, o que é essa parte que toca a nós, né? É a gente já tentar compreender o mundo que nós estamos, né? Tendo aceitação de fatos, de pessoas, de situações, né? Buscando a paz onde quer que a gente se encontre e não a tragédia, não a briga, né? A gente buscar o contrário. Quando as pessoas estão querendo brigar, você está querendo apaziguar, né? Então, muitas dessas coisas vão fazendo com que a nossa família, a nossa comunidade, o nosso bairro, vai servindo de exemplo, né? E as pessoas vão notando que você é uma pessoa diferente. Você não está lá para brigar, pelo contrário. Você está para entender, para compreender, né? Para o apaziguamento mesmo, né? Buscando essa paz. Então veja, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Essa ação é necessária à marcha do universo. Então veja, quando a gente está nesse propósito, né, de entender o mundo, de buscar paz onde quer que nós nos encontremos, a gente vai se adiantando, né? Porque logicamente, quando eu faço isso, eu estou fazendo essa mudança no meu interior, né? Então eu colaboro para que essas coisas ocorram, né? Então essa situação, essa ação é necessária à marcha do universo. Então cada um fazendo a sua parte, a gente vai fazendo com que o mundo progrida, né? Então vejam que se a gente for analisar o nosso mundo, vamos por algumas centenas de anos atrás aí, e hoje, né? Nós avançamos bastante, né? A parte tecnológica principalmente, né? A parte moral nem tanto, né? Mas, veja, tudo que nós temos hoje é obra do homem, né? Pela sua inteligência, pela sua pesquisa, pela sua busca pelo melhor, né? Para ele e para as pessoas que o cercam, né? Ele vai melhorando o mundo, né? Então hoje nós temos um mundo melhor, embora esteja conturbado por diversas situações, mas nós não podemos reclamar, né? Antigamente era bem pior, né? Por várias razões, né? Então, veja, então, pela sabedoria divina, nessa mesma ação, encontramos o meio de progredir e de nos aproximarmos de Deus. Então, veja, pela misericórdia divina, ele dá dois caminhos para a gente, né?
a gente busca essa perfeição, procurando fazer essa reforma em nós, ao mesmo tempo que a gente colabora com o meio para que isso também ocorra com as outras pessoas, né? Na 133, ele pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? E ele responde uma coisa meio genérica, né? Ele fala: todos são criados simples, ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal, né? Veja, a questão de você buscar, desde o princípio, o bem, né? Isso não quer dizer que vai fazer com que você seja um espírito superior de uma hora para outra. Não. Não, porque a gente ainda tem alguns vícios e defeitos que estão muito enraizados em nós. O orgulho, né, a vaidade, o egoísmo. Essas coisas estão muito dentro da gente ainda, né? Nós ainda precisamos extirpar isso no nosso coração. Isso leva tempo. Isso não é de uma encarnação para outra que a gente vai conseguir, né? Isso é uma batalha, né? É aquela luta de segundo a segundo que você tem que pensar nisso e vai tirando um pouquinho a cada tempo, né? Mas ele fala: olha, Deus, que é justo, não podia fazer felizes a um sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então eu poderia, porque a pessoa está seguindo o bem, já dá a ele uma condição melhor, né? Não seria justo, né? Todos terão que passar por essas tribulações até para que possa ter essa melhora, né? Como eu disse, ela não é fácil, né? Ela demanda dedicação, sacrifícios, algumas imposições que você faz a você mesmo, né? Para que isso ocorra em você, no seu íntimo, né? Na 133A, ele fala o seguinte, na sequência, fala: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Ele insistiu no assunto, né? Como é que é esse negócio? Aí os espíritos respondem: olha, fazendo isso, mais depressa atinge o objetivo, que é a perfeição, né? Então, se eu opto pelo caminho do bem, eu vou encurtando esse caminho até a perfeição, né? Ele é muito longo, né? Mas a cada vez que eu vou progredindo, isso cresce em mim, né? Essa vontade, essa dedicação vai crescendo, porque eu vou criando essa consciência dessa necessidade, né? E eu vou encurtando esse caminho, né? As pessoas que pensam o contrário, pelo contrário, fica cada vez mais comprido, né? Parece que não chega nunca lá, né? Mas todos chegarão, né? Então veja, as aflições da vida, no geral, são consequência do espírito imperfeito, né? Então veja que muita coisa que a gente sofre nessa encarnação são consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, né? Então a gente escolheu mal, né? Tomou caminhos que não devia, né? Então a gente sofre. Às vezes não é nem consequência do passado, é dessa encarnação, né? Então a gente precisa prestar atenção no que estamos fazendo e mudar de rumo, né? Então veja, quanto menos imperfeições, menos tormentos, lógico, né? Quanto menos eu tiver de perfeição, menos eu vou sofrer, né? Ou vou entender o porquê, o que está passando comigo, né? Por que eu tenho que passar por aquele caminho? Por que eu tenho que passar por aquele sofrimento, por aquela dor, né? Eu já começo a entender o porquê, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da alma aqui, que é um subitem aqui, né? Bom, a palavra alma tem vários significados conforme o emprego que se dê, né? A questão da alma, né, é um negócio meio complicado, né? A gente tem que procurar entender, porque ela tem realmente vários empregos na nossa língua, né, principalmente, né? Então veja, a religião, você entende a alma como composição imaterial de uma pessoa que perdura após sua morte. Espírito, alma e espírito, né? Até aí. Você às vezes fala de uma qualidade moral, chamando a pessoa que tem uma alma nobre, né? Um emprego que você está dando nesse sentido, né? Ou um sentimento de caráter, fala grandeza de alma, né? Ou é comum você encontrar frases desse tipo, né? Esse homem era a alma do movimento, né? Ele era aquela pessoa que tocava aquele movimento, né? Ou essa propaganda é a alma do negócio, né? Bastante conhecida. Então você vê que a alma aí tem pelo menos 5, 6 empregos diferentes aí, né?
Mas aí pergunta, o que é a alma? Né? E eles respondem, um espírito encarnado, né? Simplesmente. E nas 134 horas ele fala, que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito, né? Então veja, essa questão, parece que o Kardec quis separar, né? Essa questão de alma e espírito. Eu particularmente, eu aboliria essa questão da alma, sabe? Que eu acho que acaba confundindo um pouco, na minha opinião, né? Eu acho que assim, espírito desencarnado, espírito encarnado, e fim de papo, né? Mas, vou respeitar aqui o que o Kardec colocou, né? Aí o Kardec fala na 134b, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Falou, sim, as almas não são senão os espíritos, né? Antes de se unir ao corpo, a alma é um desses seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais, temporariamente, revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecer. É o nosso caso, né? Nós estamos aqui temporariamente, né, investidos aqui de um invólucro, que é o nosso corpo, né, para que a gente possa se purificar, se esclarecer e seguir adiante na nossa jornada evolutiva, né? Então vocês percebem que causa um pouquinho de, né, na minha opinião, um pouco confuso assim, conflito, né? Acho que deveria se tratar espírito ou alma, mas, por exemplo, espírito desencarnado, espírito encarnado, ou alma desencarnada, alma encarnada, mas não importa. Colocando porque está lá no livro dos espíritos, né, e a gente tem que ter um entendimento sobre isso. Na 135A, ele pergunta, há no homem alguma coisa, outra coisa além da alma e do corpo? Aí ele responde, há um laço que liga a alma ao corpo. Né? Então, procurar entender isso aí. Aí ele pergunta lá, de que natureza é esse laço? Né? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o corpo e o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, né? Veja bem, nós entendemos o espírito, que nós ainda conhecemos na sua totalidade, como luz, né? O espírito é uma luz. Agora, para que ele possa agir sobre essa matéria, ele precisa desse laço, que Kardec chamou de perispírito, né? Então é através dele que ele atua sobre o corpo, e o corpo também influencia o espírito, né? Logicamente, o espírito está sempre no comando de tudo, evidentemente. Mas o corpo, ele acaba influenciando, né, o espírito de alguma maneira, né? Pelas nossas limitações, né? Pela compreensão de tudo que temos, né? Então a gente acaba um atuando sobre o outro, né? Aí o Kardec faz uma nota a respeito do assunto. Ele fala assim, ó, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais, né? A saber, ó, primeiro o corpo, o ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, né? Então isso é ponto pacífico. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Então, nós aqui encarnados servimos de veículo para o espírito que se comunica conosco através do perispírito. Conosco, com o corpo, né? Através do perispírito. E o princípio intermediário, né? O próprio perispírito. Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais no fruto o germe, o perisperma e a casca. Foi aí que ele se inspirou para dar o nome de perispírito. Ele entendeu dessa maneira, né? Então, veja, o perispírito é uma matéria, é uma semimatéria, né? Nós também ainda não chegamos a compreender perfeitamente como seria isso, mas ele é formado daqui desse planeta, né? Dos fluidos desse planeta. Quando a gente for reencarnar num espírito, num planeta melhor ou pior, né? O perispírito será formado por aqueles fluidos. Então é próprio da nossa Terra aqui, do nosso planeta, né? Porque, veja, a gente tem que entender que a gente tem uma correlação entre a matéria e o mundo que nos cerca, né? Muito íntima,
né, dos materiais, dos elementos que nós somos formados, né? Há dentro de nós os mesmos elementos que há na Terra, que nos cercam, né, no ar. Então, essa correlação é muito íntima com o planeta que nós habitamos. Um dia, se a gente for para um outro planeta, reencarnar num outro planeta, a gente vai aurir daqueles fluidos, daquela correlação, né? Então, veja, para encerrar, eu coloquei aqui uma figura conhecida de muitos, né, onde a gente tem o espírito como luz, né, tem o corpo e tem o perispírito, né? Então, veja, quando nós desencarnamos, o corpo desaparece, né? Mas o perispírito não, ele continua, né? Então, quando a gente ouve relatos de pessoas que viram o espírito, na verdade ele viu o perispírito, né? Quando Jesus apareceu depois da crucificação aos apóstolos, né, era o perispírito dele, né? Logicamente ele tinha toda uma facilidade, né? Ele, como médium por excelência que era, ele manipulava isso com maestria, né? E nas comunicações mediúnicas, né, a coisa é feita de espírito de perispírito para perispírito, né? Essa é a utilidade que a gente conhece até aqui do perispírito. E lógico, há outras, evidentemente, né? Sabemos que no perispírito estão armazenados todas as nossas experiências, né? Tudo que nós passamos está lá registrado, né? É um arquivo ambulante, não é isso? Que a gente vai ali registrando, né? Nós não, né? Vamos registrando pela gente, né? E depois a gente vai, lá ver o saldo nosso, né? Se é devedor, se é credor, né? É uma contabilidade, tá bom? Então, por hoje seria isso, né? Lógico que esse assunto ele tem continuidade, mas para não ficar muito extenso, eu parei aqui nessa 135 e depois a gente vai ver um outro aspecto, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, a paciência. Agora vamos partir para a nossa segunda parte, né, dos passos. Então eu convido os médios passistas para se dirigirem à sala de passos, para a gente iniciar essa segunda parte da atividade.